Olá, seja bem-vindo ao Inglês Nota 10. Vamos falar hoje sobre os artigos. Os artigos em inglês podem ser definidos ou indefinidos. Exatamente como em português. Os artigos definidos em português são o, a, os, as. Por que são definidos? Porque eles definem algo muito particular. Se eu disser o menino, eu estou falando sobre um menino em especial e não sobre qualquer um. O artigo definido em inglês é o the, que significa o, a, os e as. Os artigos indefinidos em português são uma, uns e umas. Uma, uns e umas. Eles são chamados de indefinidos porque eles se referem a objetos ou pessoas genéricas. Se eu disser, eu vi uma mulher muito bonita ontem, eu não estou especificando quem é esta mulher. Que mulher é esta? Eu estou dizendo que é uma mulher dentre tantas outras que me chamou a atenção. Portanto, o sujeito, ou melhor, o objeto do meu assunto está indefinido. Em inglês, os artigos indefinidos são a e an, que significam um e uma. Jamais uns e umas. Sempre singular. Um e uma. Coisas importantes que você precisa saber sobre o uso dos artigos. Não utilize artigos com palavras incontáveis. Se você tiver dúvidas sobre isso, adquira nossa aula sobre contáveis e incontáveis. Palavras incontáveis em inglês são palavras como information, pollution e outras. Tá? Você pode também procurar no Google por substantivos incontáveis em inglês. Tá? Antes dessas palavras, você não pode usar nenhum dos artigos, nem os definidos e nem os indefinidos. Por quê? Porque são palavras que você não pode quantificar. Tá? Você não pode dizer, por exemplo, uma água. Então, essas palavras não vão utilizar artigo. Segunda coisa que você tem que saber, como regra geral, para o uso dos artigos. Você não usa artigo. Acho que eu vou até abrir uma outra janelinha aqui embaixo. Ó. Então, não use artigo antes de nome próprio. Não use artigo antes de pronome. Não use artigo antes de substantivo incontável, tá? Isso serve para os dois casos. Portanto, eu vou juntar as células aqui. Ora, nome próprio. Em português eu falo assim, o João está ali. Em inglês eu não posso usar the João, porque João é nome próprio. Então isso aqui ficaria João, ou John, se eu quiser, is there. Tranquilo? Os livros de gramática prevêem diversas regras para utilizar os artigos. Eu procuro associar os artigos ao uso que eu faço deles em português e, ao invés de memorizar todas as regras que as gramáticas propõem, eu memorizo as exceções, que são essas três aqui. Ó. Então, o João está lá. João é nome próprio, não tem artigo. João is there. Tá. Nos demais casos, funcionam bem. Ó. O menino que está ali é meu irmão. Sei lá, the boy who's there is my brother. Tá? Nos outros casos funciona bem. Tranquilo? Uma outra exceçãozinha que você pode encontrar por aí é que, em geral, países
com nomes compostos, como Estados Unidos, por exemplo, utilizam o artigo, tá? Isso é uma exceção. Por quê? Porque país é nome próprio. Então eu não poderia dizer, por exemplo, the Brazil. Não rola, tá? Antes de pronome aqui, ó. O meu tio é o Carlos. Meu é pronome, não é? Em inglês chamado adjetivo de posse. Então não pode ter artigo, tá? My uncle is Carlos. Ou Carlos is my uncle. Tanto faz. Artigos indefinidos também funciona bem associando com português. A única coisa que você tem que se lembrar é o seguinte, ó. Eu vou utilizar a antes de palavra iniciada com som de consoante. E eu vou usar an antes de palavra iniciada com som de vogal. Por exemplo, eu tenho um carro. I have a car. Eu tenho um carro. I have a car. Professor, eu poderia falar I have one car? Poderia, mas toda vez que você usa número, você está enfatizando a quantidade. Nesse caso eu não quero. Eu quero só dizer, eu tenho um carro. Tá? Pronto. Tá? Então, nesse caso, você usa um artigo e não um numeral. Tá bom? Vamos supor agora que eu não tenha um carro, eu tenho um elefante. An elephant. Por quê? Porque elefante começa aqui com som de vogal, é. Tá? E aqui começa com som de consoante. Tranquilo? E é aquela história, né? Eu posso utilizar isso da mesma forma que eu uso em português, observando isso aqui e essas três regras aqui. Até aí, tranquilo? Então, vamos lá. Traduz, então, a seguinte frase para mim. Deixa eu ver. Deixa eu ver... Eu vi a garrafa no chão. O vi você pode usar have seen, tá? E garrafa é bottle. Então, eu vi a garrafa no chão. Chão é floor. Eu vi a garrafa no chão. Vamos supor que você já tenha feito. Se não fez, pausa o vídeo agora. Então, eu vi a garrafa no chão. I have seen the bottle, a garrafa, on the floor. Por que tem esse the aqui? Porque se tivesse só on, seria em. Em chão, não. No chão. Em o. Em mais o é igual a no. No chão. Certo? Como eu estou trabalhando aqui com o artigo definido, que é o the, eu vou jogar essa frase para cá, tá? Porque ali no outro lado nós temos os artigos indefinidos, tá bom? Dá mais uma assistidinha no vídeo e passa para a bateria de exercícios. Eu tenho certeza que vai ficar bem mais claro esse tópico na sua cabeça, tá bom? Obrigado, um abraço e até a próxima!